Boa tarde, professor. Uma satisfação retornar aqui ao Enfoque. Prazer é nosso, viu? Que secretaria você encontrou, Fogolin? Na hora que você... Claro, tudo é campanha, tudo é, né? Mas de repente você já assumiu, já tem 10 dias, 10, 12 dias, é pouco tempo, é claro. Mas dá para você pelo menos avaliar que secretaria que eu encontrei. Bom, nós acompanhamos durante o período da transição o cenário, a fotografia naquele momento de como estava a pasta da saúde de Bauru. Obviamente, a partir do dia 1º, essa fotografia passa a ser um filme. E um filme que a gente é o principal ator, o protagonista dessa ação. Então, eu posso afirmar que foi uma transição muito tranquila, né? Foi uma transição na qual a administração anterior da saúde apresentou o conjunto de informações e, obviamente, durante o diagnóstico que nós fizemos na transição, sabíamos de inúmeras dificuldades. Então, das dificuldades que já tínhamos um cenário, um retrato anterior, sem sombra de dúvidas, e não precisa de um secretário de saúde para fazer o diagnóstico, nós tínhamos a falta de médico, a falta de medicamentos, e aquilo que a gente identificou foi o agravamento dessa situação ao longo de janeiro. Por que motivo? Dou um exemplo muito claro. A questão de médicos. Nós tivemos em janeiro, nós recebemos uma escala médica, sabíamos que tinha dificuldade, mas ao longo de janeiro e logo no seu início, identificamos um número de médicos, um quantitativo de férias elevado e principalmente a questão da reforma previdenciária fez com que um conjunto maior de profissionais antecipassem a sua solicitação de aposentadoria. Então, uma grande preocupação nossa, quando iniciamos a gestão, é a pediatria. Hoje nós já temos uma carência de pediatras na rede, em especial quase 6, 7 profissionais pediram aposentadoria, que pode acontecer a qualquer momento. Mas já faltava pediatra. Faltava. Agora a situação, ela estava entrando, o combustível estava entrando no vermelho. Hoje ele já está batendo lá embaixo. Então a grande preocupação nossa foi justamente a questão de médicos e medicamentos. Medicamentos, obviamente a administração anterior deixou um conjunto de empenhamento para compra, mas obviamente nós temos neste período férias coletivas das empresas. A falta de medicamento também, né, Fogolin? O medicamento das informações passadas pela administração anterior, ao final da gestão já faltava medicamento. A partir de outubro, vocês mesmos, toda a imprensa, a população, sentia a carência de medicamento a partir de outubro, e a partir do momento que a gente assumiu o dia 1º, a gente vai ter oportunidade de discutir um pouco mais sobre a questão de medicamentos aqui, nós encontramos estoques zerados, né? Que obviamente nesse período acontece uma dificuldade da aquisição. Agora, outra questão de um cenário que nós, a partir do momento que nós assumimos a administração, encontramos é um conjunto de contratos e convênios que a gente precisa reanalisar até para avaliar daqui para frente o que eu posso rever, chamando as empresas, chamando os contratados e conveniados, de um ajuste dessa questão para eu poder adequar o meu orçamento, né, o T financeiro, para o orçamento previsto de 2017. Quem paga os medicamentos usados em Bauru? Hoje, os medicamentos, nós temos um volume de praticamente 280 itens de medicamentos em Bauru. Entre a urgência, que é aquele medicamento utilizado na UPA, no SAMU, no pronto-socorro, no pronto atendimento infantil, que são quase 90 itens. Todos os demais são utilizados na rede básica, posto de saúde, entrega de comprimido, xarope, e também na assistência farmacêutica. Nós temos um dispêndio, nós aplicamos anualmente quase 15 milhões e 700 mil reais ao ano em medicamentos. A grande maioria é recurso próprio do município. Então, praticamente dos 15 milhões, 16 milhões que a Secretaria Municipal de Saúde aplica em recurso para aquisição de medicamentos, a grande maioria vem do governo municipal. O governo federal é a segunda instância que fornece pela medicação para atenção básica, mas a grande maioria é o município. Mais da metade. Quase 60%, 70% do consumo de medicamentos é recurso próprio.
E com todos esses problemas, falta de dinheiro de medicamento, vai ter que contratar mais médicos, dá para pensar em construir um pronto-socorro novo ainda, Fugolin? Sem sombra de dúvidas, professor. As dificuldades na saúde, nós já tivemos a oportunidade de conversar com a comunidade aqui por este canal, elas sempre vão existir. A falta de medicamento, a falta do financiamento, o risco de falta de médicos. Só que o que a gente não pode deixar de não apenas sonhar, mas de executar, é um novo modelo assistencial. Eu militei muito tempo na rede de urgência, professor, e hoje nós temos um pronto-socorro central que, infelizmente, não tem as mínimas condições de ofertar, não é nem apenas qualidade assistencial, é de poder salvar vidas. Nós perdemos problema físico também. Físico, nós perdemos quase 500 vidas ao longo dos últimos 8 anos em virtude das condições, né, falta de vaga em hospital. Essas 500 vidas é por causa do... Porque o cara também vai chegar morto no pronto-socorro. A própria imprensa, essas informações são coletadas do Serviço de Verificação de Óbito, mas a própria imprensa também publicizou isso ao longo do tempo. O que a gente tem que destacar é que a reforma do pronto-socorro central, ela não traz apenas uma melhoria da qualidade assistencial. Para que eu tenha profissionais que queiram adentrar para a Secretaria Municipal de Saúde trabalhar, eu tenho que dar condições de trabalho. Nenhum médico hoje formado vai querer se sujeitar a trabalhar numa estrutura que hoje não dá condições de trabalho. Então, o fato de não avançar no processo da reforma do pronto-socorro é assumir que nós manteremos uma condição inadequada assistencial e, ao mesmo tempo, eu não vou ter conquista de médicos para trabalhar. Então, Bauru precisa dessa reforma. Mesmo nestas condições, nós assumimos que, com a reforma do pronto-socorro, o retorno na qualidade assistencial e até financeiro, porque a partir do momento que eu tenho uma estrutura adequada de atendimento, eu perco menos vida, eu atendo melhor e essa pessoa não retorna constantemente à estrutura. Eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje o pronto-socorro central, quem conhece aquela estrutura, se hoje uma ambulância do SAMU, ela chega em situação de uma velocidade maior, rapidez, urgência, eu tenho pronto atendimento infantil, em que as crianças ficam ali naquele pátio, o local da consulta clínica e a porta de urgência. Se eu recebo a informação que o meu irmão sofreu um acidente, a primeira medida que a pessoa tem, ou que eu vou ter, é procurar o pronto-socorro central. E eu fico naquela estrutura onde vai parar a ambulância e vai descer meu irmão. Quer dizer, qual é a humanização que hoje nós estamos dando na rede de urgência? Então, sabemos que temos um período crítico. Não, mas isso é o ideal. A gente sabe que realmente o ideal era fazer tudo outra vez. Mas eu falo nas condições atuais, onde universidades federais, estaduais estão fechando por falta de dinheiro. Nós vamos conseguir grana para fazer isso numa situação dessa, paralisar aquilo que está lá e fazer em tempo hábil. Porque o público, o projeto pode ser maravilhoso, indica de onde vem o dinheiro e de repente, se não tem dinheiro, não vem. Nós temos duas grandes janelas de oportunidade para essa obra sair nesse momento. É justamente o compromisso da administração. Hoje, nós estamos imbuídos em mudar a rede de urgência. Não se trata apenas de fazer uma reforma do pronto-socorro. A atual administração traz uma mudança de modelo e a gente vai ter a oportunidade de destacar aqui que a própria conversa que tivemos com um conjunto de trabalhadores e usuários do sistema. A segunda grande janela de oportunidades é a vinda da Faculdade de Medicina. Está previsto no programa Mais Médicos que a rede de urgência... Você acredita que a medicina vem esse ano ainda? Vocês anunciaram para julho. Mas eu não vejo a Uninove se mover para nada. Não, nós estamos em contato com a Uninove. O que hoje está sendo feito pela própria Uninove é a liberação do Ministério da Educação para visita, e isso vai acontecer ao longo do ano e do próximo ano. A Uninove faria isso mesmo, o FIES devendo a fortuna que deve para a Uninove? A Uninove ela já teve o processo de edital aprovado, né? E esse processo agora que ficou parado por conta do Tribunal de Contas da União, não foi pela Uninove, foi pelo processo do edital do Mais Médicos, que foi autorizado no final do ano passado. Então, o que a gente tem que destacar é que nós temos uma janela de oportunidade hoje, com a própria vinda da Faculdade de Medicina,
que a rede de urgência vai ser utilizada pela formação de profissionais. Então, Bauru talvez não tenha outra grande oportunidade de dar um salto na qualidade da rede de urgência. O primeiro motivo é o comprometimento que nós tivemos e o próprio prefeito em relação à execução dessa obra. Em segundo lugar, é uma demanda da própria população e do conselho gestor do serviço em adequar. Terceiro, eu terei somente mais médicos naquela unidade se eu mudar a estrutura. E quarto, a janela de oportunidade do programa Mais Médicos, Não, a que ideia trouxe... é brilhante, eu li tudo. Isso. Agora o problema é a grana para fazer isso. Até para a gente poder esclarecer, foram previstos 12 milhões É. para esta obra. E esses 12 milhões do desembolso financeiro ao longo desse ano, ele tem um cronograma físico-financeiro que tem uma dispensação de recurso mais para o final do ano. Os primeiros 6 meses são de elaboração do edital, elaboração do projeto básico executivo e, obviamente, a partir do meio do ano, se todas as discussões estiverem encaminhadas, a gente inicia essa obra. Não, se funcionar, inicia. Mas é o que eu falo, o governo federal está devendo bilhões para as universidades federais. Tem várias fechando, Uberlândia já está fechando, entendeu? Quer dizer, eles não estão conseguindo acudir às universidades deles que estão ali. Nem papel higiênico tem. Agora, vão se preocupar com a instalação de uma universidade particular? Eu gostaria muito que o pessoal da Uninove se manifestasse e que viesse aqui na TV Prevê. Eles vão ter o respaldo total da TV Prevê, propaganda de graça e etc. Que seria maravilhoso para Bauru que a Uninove viesse para cá. A Uninove é uma universidade sem sombra de respeitada dúvidas. E etc. Hoje pela manhã a gente estava em contato justamente com a Uninove, né, para que a gente mantenha um contato semanal. As discussões com a Uninove estiverem em Bauru no final do ano com a nossa equipe. Eu particularmente participei, visitamos locais junto com a Uninove. Teremos a oportunidade da publicização da discussão, mas a Uninove, eu estive em São Paulo com o próprio reitor, o professor Storópoli da Uninove no final do ano passado, e no próprio final do ano a própria Uninove esteve em Bauru numa discussão com a Secretaria Municipal de Saúde e a Prefeitura para a implementação da Faculdade de Medicina. Agora é uma questão de adequação dos planos de trabalho. Eu sei dos contatos do Fernando Monte com a Uninove, eu acompanhei tudo isso daí. Mas agora que vocês estão dando prazo, em julho vai funcionar, não é isso? A previsão... Eu acho que... A previsão... Sinceramente, não quero ser o urubu preto de mau agouro, né? Quer dizer, eu acho impossível, sinceramente. Eu acho que não tem a menor perspectiva. Quando, com muita sorte, o ano que vem. Acho também muito difícil o ano que vem. Não, a previsão é o ano que vem, dado o que depende, o MEC agora já vai instalar a previsão das visitas. A gente acompanhou, tem a região, tem Jaú também, que está no mesmo processo. E com a aprovação do Tribunal de Contas, agora é um cronograma. O que ficou parado quase 3 anos, a gente conseguiu, no período agora de 2 meses, em dezembro e janeiro, já fazer 2 reuniões presenciais com a Uninove e a gente tem um contato semanal. O que a gente tem que destacar, professor, é que esta janela de oportunidade deixa de ser um sonho para ser uma realidade presente, quase executável. Então, nós vamos estar aí isso rebate na questão do pronto-socorro central. É o momento de fazer a reforma? Passou o momento de se fazer a reforma do pronto-socorro central. É o momento da gente trazer um pouco de dignidade para a comunidade e o pronto-socorro é um exemplo disso. Vamos ver o que o telespectador fala? Vamos lá. Renata Costa. Ela faz uma reclamação e recomendação. Espero que a administração nova assumindo ensine os funcionários da UPA do Popular Ipiranga tratar melhor os pacientes, pois os pacientes são maltratados por funcionários. Faz parte da nossa programação do planejamento a humanização da assistência. Isso é para o funcionário da UPA, como para qualquer servidor público, claro. E além disso também para uma questão em qualquer ambiente em que você for atendido. E na Secretaria de Saúde, nós cada vez mais vamos influenciar no cuidado e trabalhar o servidor para essa lógica. Nós instituímos uma mesa de negociação, uma participação dos funcionários na gestão, até porque não adianta o secretário de saúde, sua equipe de diretores
planejarem uma execução da saúde sem que haja participação ou quem estiver na ponta, que atende a comunidade, possa perceber. Então, a política nacional de humanização, que faz parte dentro do Sistema Único de Saúde de uma política organizacional para melhor atender, a gente trouxe para que a gente possa implementar. Então, essa é uma realidade que precisa, sem sombra de dúvida, ser mudada. A humanização... E Bauru está com o salário tudo em dia, não há motivo para nada, né? A humanização para o usuário, mas a humanização também da ambiência para o trabalhador. Claro. E isso recai na temática que a gente estava discutindo anteriormente. O pronto-socorro central é o momento de fazer a reforma? Porque a gente também precisa, de um lado, dar condições para o trabalhador e, por outro lado, fazer com que esse trabalhador atenda a população de uma maneira mais humanizada. E até um recado para os funcionários da saúde de Bauru, o mínimo, já numa saúde deficitária, é tratar bem o cara que vai ali. O duro é trabalhar na saúde no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas, onde o salário está tudo atrasado. E os caras têm que estar ali ainda trabalhando. Não recebeu novembro, não recebeu 13º. A administração anterior, pelo menos, entregou os salários em ordem. Então, eu acho que realmente essa humanização que o secretário fala é fundamental e não existe, ninguém está sentindo na carne ainda, em Bauru, pelo menos, a crise que está aí no aspecto salarial. É bem válida a reclamação da telespectadora, se verdade. Eu não sei se é verdade. O Luiz Carlos da Bela Falcão, Bela Falcão, não sei onde é isso, mas vamos lá. Secretário, mesmo na época de crise na saúde em Bauru, sempre tivemos um excelente atendimento no PROMAI, que é o Programa de Assistência aos Idosos. Gostaria de saber se vai continuar do mesmo jeito. Eu agradeço a pergunta. Durante o mês de dezembro, eu visitei praticamente todas as unidades, né, e o PROMAI foi uma unidade que eu particularmente estive um bom período para acolher, avaliar a demanda dos trabalhadores, dos próprios usuários daquela rede e perceber quais eram as necessidades. Nós temos sim a intenção de qualificar a assistência do PROMAI. Nós temos algumas necessidades que foram apresentadas pelo conjunto de trabalhadores daquela unidade e nós pretendemos trazer uma política que é a Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa. Não apenas o PROMAI como uma estrutura de atendimento, mas Bauru carece da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa. Hoje nós temos o maior índice de envelhecimento do estado de São Paulo. E para além da questão do atendimento à pessoa de maior idade, dar o acolhimento para o cuidador, para a família e como essa pessoa ela pode se inserir no contexto de qualidade de vida. Então o PROMAI será sim priorizado como estrutura assistencial, mas para além dessa estrutura do PROMAI, a gente vai rediscutir a política de atenção à pessoa idosa. Muito bom. Dona Maria dos Altos da Cidade. Dr. Fogolin, acabei de ligar no Centro de Saúde da Vila Cardia. Eles disseram que este mês não tem o medicamento omeprazol para entregar aos pacientes. Disseram que não receberam. Terei que comprar o medicamento. A Secretaria Municipal... terei que comprar o medicamento. A Secretaria Municipal de Saúde irá abastecer os postos de saúde com remédios? Será que a situação será normalizada para fevereiro? Bom, dona Maria, é muito oportuna a pergunta da senhora. A gente está no momento justamente que eu estou indo para todos os meios de comunicação e para a comunidade comunicar a situação da entrega de medicamentos para a comunidade. Em 1º de janeiro, nós encontramos na Secretaria praticamente um conjunto de estoque de medicamentos praticamente zerados. E eu queria destacar aqui, nós temos 280 itens de medicamentos. Dos 280 itens de medicamentos, praticamente 170 medicamentos são da rede básica, que são fornecidos no posto e são fornecidos na assistência farmacêutica. E 90 praticamente itens são fornecidos na rede de urgência, SAMU e UPA. Nós conseguimos até agora, em 16 dias, normalizar 72% dos medicamentos da rede básica, professor. E 90% dos medicamentos da urgência. Beleza. Acontece, e aí respondendo especificamente este item, o omeprazol, que 15 medicamentos correspondem a maior consumo da população. E o omeprazol
é o segundo medicamento mais consumido no município. O que aconteceu? Nós temos uma ata de registro de preço e o fornecedor, nesta semana, eu digo isso porque eu acompanho pessoalmente todos os dias a chegada das caixas dos medicamentos, o fornecedor disse que ia atrasar. Nós não aceitamos esse atraso. Então nós temos 20% de medicamentos que faltam ser adequados na rede. Nós fizemos uma força-tarefa, professor, que entramos em contatos com todos os fornecedores, justamente até inclusive dizendo que a nossa equipe buscaria o medicamento, que eles fornecessem antecipadamente, porque eles tiveram férias coletivas, e janeiro é um período, dezembro e janeiro é um período de férias coletivas das empresas. Então, nós tínhamos ata de registro, tínhamos empenho, mas não tínhamos o medicamento na rede. Então nós tivemos que correr esses 15 dias. O omeprazol é um medicamento. A previsão de adequação da rede de assistência farmacêutica no município é de 30 dias. Só que nós não vamos esperar esses 30 dias para normalizar. A gente já está fazendo um movimento com a rede de hospitais, com a rede de secretarias de saúde da região, para ver os mais utilizados e necessários que a gente possa adquirir e depois devolver, e a medida que eu já assinei e distribuí em todas as unidades de saúde. Os medicamentos mais utilizados desses 15 são hipertensão, diabetes e omeprazol. Os medicamentos de hipertensão e diabetes, a grande maioria eu tenho na drogaria da farmácia popular, que é o enalapril, o captopril, o atenolol, o medicamento hipoglicemiante insulina para o diabético. E nós lançamos uma circular, porque a receita que sai da unidade é de uso contínuo, muitas vezes. E na farmácia popular eu tenho um período de 6 meses para pegar. Então o usuário chegava com a receita e não conseguia. Então nós orientamos que mudassem a prescrição na unidade de saúde para que o usuário possa, nesses 30 dias, pegar o medicamento de hipertensão e diabetes na farmácia popular, nas drogarias. Então nós temos 3 grandes ações. Chamamento para as empresas entregarem antecipadamente o medicamento, a aquisição regional de medicamentos nos municípios, nos hospitais, e a orientação para a prescrição na farmácia popular. Então faltam 22% de medicamentos serem entregues. O omeprazol é um deles, é o segundo mais consumido, e a empresa nos orientou que em 30 dias a gente tem a previsão de normalização. Agora, todo o empenho dessa secretaria, a partir do dia 1º que nós chegamos, foi para regularizar o estoque de medicamentos. A partir daí, e esse é um comprometimento dessa gestão, é que a gente faça o planejamento para que não chegue um novo janeiro e falte esse medicamento. É a informatização desta rede de assistência farmacêutica para que a comunidade não seja prejudicada pela falta do planejamento nessa questão da assistência a medicamentos. Então, período emergencial, Fogolin, qual a prioridade? Chegar o medicamento e colocar o medicamento para o usuário. Nós estamos centralizando no almoxarifado, na assistência farmacêutica, porque eu consigo abrir logo essas caixas de medicamentos e distribuir para as unidades. E a partir do próximo mês, fazer o planejamento para que a gente tenha a organização ao longo do período para não faltar medicamento em janeiro do ano que vem. Dona Neuza do Centro. Secretário, quando que vão retornar os medicamentos que estão em falta? Estou com vários receituários aguardando. Também estive na UPA da Bela Vista no fim do ano e notei que as cadeiras estão quebradas, sem os assentos, prejudicando bastante os pacientes idosos. E finalizando, pergunto, por que os médicos que aposentam não querem trabalhar na saúde pública pelo salário que o município paga, mas aceitam ser políticos? O Fogolin não é responsável por isso, né? Ela está dizendo que ele pode ser, o médico aposentou, ele pode ser contratado para trabalhar na saúde pública ainda? A partir da fundação ele pode. Se ele tiver uma pessoa jurídica, ele pode ser contratado pela fundação. Agora, por que eles entram em política, não dá para você falar. Foge da minha governabilidade, professor. Não dá. Aqui quem pergunta agora é o Pedro Valentim. Secretário, reportagem da Rádio Auriverde hoje citou que 70% dos remédios que estão faltando na rede municipal de saúde voltaram. Pergunto, estão faltando na rede de saúde? Fala que os medicamentos voltaram para onde, Pedro? O que aconteceu e onde estavam esses remédios que só agora voltaram? O senhor vai priorizar a informatização do atendimento da saúde? Pedro Valentim.
que ele quer dizer com voltaram? Na verdade, o que o Pedro quis colocar, e ele pode retornar o e-mail se assim eu interpretei de maneira diferente, é que nós informamos para toda a imprensa e comunidade quais foram as medidas do dia 1º até agora para abastecimento dos medicamentos. E colocamos que os medicamentos da rede básica, 70% a gente já conseguiu adequar. E muito provavelmente o que o Pedro deve estar questionando é aonde estavam, por que faltavam. Aquilo que nós recebemos da administração é que tinha a falta da questão orçamentária no final do ano passado, financeiro mesmo, e a administração nos repassou na transição que tinha um empenho. Acontece que ter empenho não é ter o medicamento. Claro. É a mesma coisa que eu tenho dinheiro na carteira, Claro. mas é domingo para eu fazer a compra. Então, o que acontece? Nós, durante, do dia 1º até agora, a gente foi fazendo contato com todos os fornecedores e praticamente pedindo que eles antecipassem a entrega do empenho que havia sido feito por Bauru. Bauru já tinha ata de registro de preço. O que é isso para a comunidade? Bauru não começa o processo de compra quando acaba o medicamento. A gente tem uma ata de registro que a gente já utiliza, já houve um processo licitatório e a partir do momento em que chega esse período, a gente pede esse medicamento novamente. Só que tem um tempo. Entre a solicitação e a chegada do medicamento, praticamente dura de 30 a 60 dias se a empresa não encaminha um e-mail e fala, olha, não tenho medicamento ou não vou entregar. Aí a gente entra com uma demanda judicial, só que para nós falta o medicamento. E eu não posso comprar emergencialmente se eu tenho um ata de registro. Então, Pedro, eu queria só destacar, 70% sim, do dia 1º até agora, a nossa administração conseguiu trazer para a aquisição desses medicamentos. Acontece que o omeprazol, como informado pela nossa ouvinte e quem está nos acompanhando, que passou o e-mail, e alguns outros medicamentos fazem parte dos 15 itens mais consumidos. Então, muitas vezes, a sensação é que falta realmente muito medicamento, mas os mais consumidos que realmente ainda não chegaram. E esse é o nosso trabalho de correr. Trocando a receita para pegar na farmácia popular e chamando a empresa para entregar o quanto antes. Luiz Cláudio da Vila Falcão. Secretário, lhe desejo uma boa gestão. Peço que marque uma audiência pública para explicar a demolição do pronto-socorro. Eu acho importante essa temática, o pronto-socorro central. Nós já iniciamos várias conversas. Que o pronto-socorro central ele precisa de uma nova estrutura, isso está muito claro para toda a comunidade. Agora, o como acontecer, como vai ser feita essa estrutura, é o que a gente vem discutindo com a comunidade. Nesses 15 dias, nós já lançamos mão de 4 atores principais. A própria comunidade. Fizemos reunião com o Conselho Municipal de Saúde para a discussão da reforma do pronto-socorro. Ontem, sentamos com a Diretoria Regional de Saúde, que é o Estado, que é a Secretaria de Estado de Saúde e a própria FAMESP. Já sentamos com um conjunto de profissionais, médicos e trabalhadores da rede de urgência e vamos também sentar com a própria Câmara Municipal e utilizar aquele espaço para audiência pública. Então, desses 6 meses, a gente tem um conjunto de 4 grupos técnicos entre o usuário, a trabalhadores e o Estado que a gente está discutindo. E em todos existe um consenso, há necessidade desta reforma. Bauru precisa mudar essa estrutura. A rede de gases, hoje nós temos uma estrutura no pronto-socorro central que ela não tem condições de colocar mais um respirador naquela sala de urgência. Que ela foi construída numa época em que a gente tinha um processo do paciente subir direto para o hospital de base, que fazia um contato telefônico e subia. Essa estrutura acabou. A enfermaria do pronto-socorro central hoje, ela tem espaço para 4 pessoas. E era uma enfermaria de observação. Mudou a epidemiologia. Hoje nós temos um conjunto de acidentados, moto, veículo, baleado, esfaqueado, mais pacientes com AVC, drogados, mais pacientes de saúde mental. Então, hoje a estrutura ela não comporta o atendimento para paciente grave. Outra coisa. Então, sim, nós vamos discutir com toda a sociedade, teremos audiências, sem sombra de dúvida, mas eu não esperei chegar ao processo final para discussão. A gente já está nesses 15 dias conversando com o usuário, com médicos, com profissionais e com o próprio Estado. Toda semana tem um conjunto de reuniões para que a gente coloque na mesa como faremos essa transição. E a saúde
cada vez mais cara, né, Fogolin? A saúde, ela tem, quando a gente discute incorporação tecnológica, é aquela velha máxima. A tecnologia, ela vem para facilitar a vida do cidadão e para baratear. Na saúde, ela encarece, porque ela é uma agregação de tecnologia que ela é cumulativa. Dou um exemplo claro. O raio-x, hoje eu tenho a tomografia e ressonância, mas não abandono o raio-x. Então eu peço, antes eu pedia só raio-x e fazia exame clínico. Hoje eu faço exame clínico, peço raio-x, a tomografia e a ressonância. Então, a agregação. Claro que avançou, a tecnologia trouxe qualidade. Agora, ainda, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui no Enfoque, a saúde, a partir do momento que houve a descentralização, a reforma sanitária e os municípios assumindo a responsabilidade da gestão em saúde, da vida das pessoas, não foi acompanhado com o repasse adequado financeiro. Hoje, nós temos quase 3% do PIB em saúde e a arrecadação per capita no Sistema Único de Saúde é menor que outros sistemas nacionais de saúde. E uma Constituição que fala que tem que dar saúde de graça e nós só temos 200 milhões de pessoas, ou seja, somos a 7ª população do mundo. Não é fácil ser ministro da saúde, secretário da saúde, é um cargo extremamente espinhoso. Fala para mim da campanha de dengue que vocês vão organizar agora. Bom, essa preocupação que nós temos em relação ao combate ao mosquito Aedes aegypti, ela vem desde a transição. Eu tive a oportunidade de coordenar as ações a nível federal do combate à dengue e desde dezembro a gente vem sentando com o Departamento de Saúde Coletiva. A saúde, ela tem um plano de contingência, para notificação das áreas de combate ao vetor, que é o mosquito, e 2, situações assistenciais. Quem tem sintoma, para onde ele vai ser atendido, se a gravidade aumentar. Acontece que as ações contra a dengue, elas extrapolam o âmbito da saúde. É uma condição sanitária, mas essencialmente eu tenho outras questões envolvidas, que é presença de material que possa ser reservatório dentro dos condomínios, porque 70% dos reservatórios para o mosquito Aedes aegypti, professor, estão dentro das residências. Então, nós temos um estudo que a gente identificou quais são as áreas de maior risco de Bauru em ter surto de dengue. O Ministério da Saúde, ele orienta, se eu tiver um índice chamado índice de Bretot, que é a infestação do mosquito, de 0 até 1, eu tenho controle da dengue, do mosquito. De 1 até 4, significa que eu tenho alto risco de surto de dengue. A partir de 4, é surto. Então, Bauru tem uma média de 1,1, ou seja, tem um risco de ter dengue. Só que algumas regiões apresentam quase 2 vezes esse valor. Então, o que a gente pretende? Na primeira semana, nós nos reunimos, o próprio prefeito, um conjunto de outros atores, como a própria Endurbe, o DAI, a Secretaria de Obras, Educação, Meio Ambiente, para que a ação fosse uma ação integrada. Nós iríamos para os bairros que, no primeiro momento, que são os de maiores riscos de infestação, e realizaremos uma campanha de um lado, que a gente pretende conscientizar a comunidade sobre o risco, orientação da doença e o que tem que ser feito para reduzir o número de criadouros, e, por outro lado, recolhendo esse conjunto de material que está dentro das residências. Essa ação aconteceria na semana passada, na sexta-feira passada, em virtude das enchentes, da própria Secretaria de Obras, Endurbe, estarem empenhadas na adequação do que aconteceu no município. Segurança. Nós passamos para esta próxima sexta-feira. Então, nós estamos capacitando o conjunto de equipes, são quase 130 profissionais que estarão nas ruas. Nós estaremos sexta-feira na região do Geisel, justamente junto à comunidade para orientar a questão e estimular a campanha contra a dengue. Então, essa é uma primeira ação da administração pública, orientada pelo próprio prefeito, para que a gente possa combater esse vetor e conscientizar a comunidade. Só para dar uma alerta. O maior problema da transmissão de dengue, segundo tudo que a gente vê na mídia, está dentro das próprias residências. Não fica só achando que é terreno baldio, não. Você tem que ver onde você tem que pôr sal diariamente ou semanalmente, caixa d'água destampada, piscina. A maior transmissão
proliferação do mosquito é dentro das próprias residências. Claro, uma campanha dessa tem que motivar a dona de casa, né? E motivar a população também, pública, privada e etc., de ser responsável pelos seus terrenos. Mas isso eu aprendi na grande mídia. O maior problema é a própria residência, a transmissão do mosquito. 70%. Bom, o Fogolin deu um dado. Eu nem sabia que era tanto, achei que era 50 e... Pera, é brincadeira, né? Nem que fala, a prefeitura não carpiu, e na casa dele está lá, privada sem dar descarga lá fora, entendeu? Caixa d'água destampada, aqueles bendito pratinho que aonde você vê falar em qualquer canal, Globo, Record, Globo News, o pratinho que você põe embaixo dos vasos, aquela aguinha que cai no pratinho, plástico jogado na rua. Bauru está assim de plástico, tá? Então, eu acho que nós somos responsáveis por isso. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Posso? É o Carlos do centro de Bauru. Se uma pessoa da região central de Bauru precisar de atendimento de emergência, onde ela deve ir? Já que o senhor está pretendendo fechar o pronto-socorro municipal central. Bom, a adequação hoje, Bauru, ela tem uma redistribuição de várias unidades de saúde que atendem à demanda da urgência. A reforma do pronto-socorro, ela vai estar associada a uma avaliação, principalmente na região central, de outras estruturas que possam atender a algumas demandas que são de determinadas regiões. Agora, a cobertura assistencial hoje, ela tem em Bauru. Então, a reforma do pronto-socorro, acho que a grande preocupação da pergunta é, se fechar o pronto-socorro para a reforma, onde serão atendidos os pacientes de urgência desta região? Em princípio, a gente descentralizaria para as UPAs. Agora, essa é uma primeira discussão que está sendo tomada junto com um conjunto de atores. O próprio conjunto de usuários, a comunidade, o conjunto de médicos da rede de urgência, o Estado. Até a avaliação de uma outra estrutura substitutiva próximo, incluindo ali a região onde nós temos uma unidade de saúde do centro, adensando mais nessa região a cobertura do SAMU, uma base descentralizada, e tendo uma área substitutiva. E também avaliaremos se na lógica da construção da reforma do pronto-socorro na derrubada, parte da estrutura se mantém e a gente vai fazendo uma adequação. Eu acompanhei durante o período que eu estive no Ministério da Educação recentemente, coordenava 39 hospitais universitários federais e houve uma grande reforma num hospital universitário da região norte do país. E tem estudos logísticos para avaliar, porque hoje é comum. Você pega o Albert Einstein, o Sírio-Libanês, o Hospital das Clínicas, que fazem reformas continuamente das suas estruturas. Então, nós estamos sim estudando, e a preocupação nossa em relação aos casos graves, que vão para o centro da cidade hoje, como poderiam ser atendidos. Por isso que nós estamos discutindo com o próprio Estado a viabilidade do caso grave entrar para o hospital de base diretamente. Então, essa é uma discussão que a gente está fazendo. É muito pertinente essa pergunta que foi feita e a preocupação da administração, não somente municipal, mas do Estado, da comunidade, é para fazer o como a gente vai na transição. Há necessidade de dar um salto de qualidade. Então, nesses 2 anos de obra, a gente vai deixar sim a cobertura e o respaldo para a comunidade que mora no centro. Você que joga papel na rua, entendeu? Olha, como é triste ser brasileiro, ter um povo com tanto problema como o nosso, inclusive de porquice, viu? Você é um porco irrecuperável, viu? Não tem cabimento. Eu vim agora para a TV aqui, saí lá do Prevê para cá, eu vim prestando atenção nisso. Onde que consegue tanto plástico para jogar na rua, assim? Eu gostaria de saber, viu? Você viu o que é plástico jogado na rua de Bauru, Fogolin? Tem bastante resíduo, né, de reciclável, não somente Bauru, mas isso é um processo... Na cidade é uma vergonha, né? O cara jogar um plástico... O plástico choveu, ficou um pouquinho de água ali, o mosquito que ele precisa aquilo ali, ó. Um pouquinho de água, vai lá, larva, pronto, já sai o mosquito da dengue. Em 2, 3 dias, né? Ele eclode. Ele tem 7 dias do ciclo dele entre o ovo, a larva, a pupa e a fase alada adulta. Pronto. Né?
Então, pelo amor de Deus. E ainda Bauru nós temos uma sorte, né? Eu entrevistei outro dia o pessoal da Unimed aqui. Quase 1/3 de Bauru hoje tem plano de saúde da Unimed, quer dizer, usa então os pronto-socorros da Unimed. Pelo menos foram os dados que eles deram aqui. 100 mil pessoas. 60% da população bauruense usa exclusivamente o SUS. 40% utiliza alguma saúde suplementar, algum plano de saúde. Agora, a questão da dengue, ela independe se eu uso o sistema público ou privado. Eu tenho que usar a proteção pública. É uma ação de responsabilidade do responsável sanitário do município, que sou eu como secretário, em desenvolver as ações, mas é uma ação conjunta de toda uma comunidade. O fato de reduzir os índices de dengue impactam também na saúde suplementar, quem tem Unimed, quem tem outro plano de saúde. Para o trabalhador, para a empresa, atinge tudo. Reduz a fase produtiva, período produtivo, então é uma ação de toda a comunidade. Claro. E tem porco jogando coisa na rua. É inacreditável, eu me revolto. É só o Brasil, o Paraguai e a Bolívia. Você que joga papel na rua, você parece um boliviano, sem querer fazer preconceito. Mais alguma coisa, doutor? Eu queria destacar, eu queria fazer um agradecimento a um conjunto de trabalhadores da rede pública e destacar também o trabalho que vem sendo feito por todo esse conjunto. Nós estávamos conversando antes da entrevista, professor, sobre a importância em manter as unidades de saúde abertas. Esse é um compromisso que a gente tem com a comunidade. O fato da gente estar cada vez mais avançando para a contratação de profissionais, seja pela fundação, concurso e contratação emergencial. Nós temos uma carência de profissionais de saúde que somente no ano de 2016, nós tivemos quase 70 dias de unidades paradas, fechadas, absurdo. Que são as duas UPAs, do Geisel e do Meridota. Foram 70 dias que elas estiveram fechadas. E durante o período do dia 1º de janeiro até agora, essas unidades estiveram, na grande maioria, abertas. Até no dia 1º de janeiro, que nós tínhamos a informação que as unidades estariam fechadas, nós fizemos uma força-tarefa e mantivemos as unidades abertas. Inclusive, no dia 1º eu estava de plantão no SAMU. Eu sou um profissional, todo mundo me conhece, eu sou servidor público e não ficaria tranquilo na minha casa, no dia 1º, no domingo, como primeiro dia de secretário, e o SAMU ou uma UPA fechado por falta de atendimento. Então eu queria agradecer ao conjunto de trabalhadores que vem se desdobrando e a gente já queria antecipar que a gente vem fazendo todo o empenho para, em primeiro lugar, ampliar a possibilidade da fundação assumir mais uma unidade de pronto atendimento, abrir concurso público para profissionais médicos e, simultaneamente, discutir a contratação emergencial. Porque com a carência de pediatras que nós temos e a aposentadoria desse conjunto, nós temos somente uma porta hoje de pediatria na urgência. Se faltar pediatria, nós não teríamos a urgência sendo atendida. Então, essa é a grande preocupação. O que nós pretendemos nesses primeiros 100 dias, professor, e isso é uma transparência, a Secretaria de Saúde está aberta para que a gente possa ter esse canal de comunicação, chegar medicamento para a unidade, manter medicamento para o usuário, ter médico nas UPAs e os postos de saúde atendendo. Então, a reforma do pronto-socorro é importante, só que o foco hoje na nossa administração é normalizar, nesses 3 primeiros meses, a assistência da comunidade. E esse é o meu comprometimento. Sempre vou dizer essa frase: jamais deixarei de ficar indignado se um dia faltar medicamento, como falta esse omeprazol para a Dona Maria, e a Secretaria de Saúde está aberta para a comunidade. Nós estamos indo toda sexta-feira para uma unidade. Minha equipe, ela vai comigo para uma unidade de saúde e a gente discute. Ao invés de discutir na secretaria, a gente discute na unidade. E pudemos perceber a angústia de todos os trabalhadores e usuários em várias unidades de saúde. Então, esse é um comprometimento que a gente queria deixar muito transparente. Foram 15 dias que a gente considera muito importante nesse início e teremos outros tantos dias para poder diminuir um pouco a dor e adequar a saúde de Bauru. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado, professor. Conta sempre que a TV prevê para divulgar os trabalhos da Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que é fundamental. Aqui no Brasil, saúde e segurança pública, pelo amor de Deus, né? O país apodreceu em corrupção, em tudo, mas saúde
de segurança. Segurança pública é uma vergonha, né? Você viu o que está acontecendo nos presídios hoje, né? Essa guerra entre quadrilhas que já está indo para as ruas, e nós, cidadão de bem, não temos direito a um porte de arma. Esse é um governo canalha, né? Eu que sei atirar, não posso defender minha vida, não posso ter uma arma, senão eu vou para a cadeia. Então, essa semana aí um ladrão foi assaltar um americano aí que estava armado, ele tacou fogo no cara, o americano está preso até agora. Mas não matou não, ele só se defendeu só. Porque lá eles são acostumados a se defender. 90% da população americana tem porte de arma. Que cria um critério rigoroso de ter porte de arma, para que o cidadão de bem possa pelo menos ter o direito de morrer defendendo a sua vida. Porque está muito cômodo para os bandidos. Nós fazemos o que nós queremos, assalto quem nós queremos, temos certeza que o cara não está armado. É uma vergonha isso aí. E tem hora que dá vergonha de ser brasileiro.